Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Boa noite também você, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa, que segue com a gente, segue com o Jornal da Cidade. E o Jornal da Cidade está no ar com um esquema criminoso chefiado por uma facção paulista que movimentou mais de 10 milhões de reais no Ceará. Isso mesmo que você ouviu. O dinheiro do crime foi lavado com a compra de imóveis de luxo, carros com valores acima dos 2 milhões de reais, bandas de forró e até talheres de ouro. Os integrantes da quadrilha trabalhavam com o tráfico de drogas, mas se apresentavam como empresários do setor elétrico. Mais de 60 policiais federais participam da ação, que começou nas primeiras horas da manhã. Os alvos eram pessoas ligadas a uma facção criminosa paulista que atua no Ceará e que lavavam dinheiro com a compra de imóveis de luxo, carros, joias e relógios de alto padrão no estado. Os mandados foram cumpridos em Fortaleza, Eusébio, Aquirás, Itarema e Santa Quitéria, no Ceará, além de São Paulo e Maceió. As investigações começaram há pouco mais de um ano, quando a Polícia Federal identificou e passou a monitorar encontros de lideranças criminosas que aconteciam em hotéis de luxo de Fortaleza. Uma delas possui ligação com o furto ao Banco Central na capital cearense em 2005. Outra com a tentativa de furto ao Banrisul em Porto Alegre um ano depois. A PF, porém, acredita que a maior parte da movimentação financeira do grupo tem relação com o tráfico de drogas e de armas. O principal líder é condenado por tráfico de drogas, 882 quilos de cocaína, por tráfico de armas, 9 fuzis, pela participação na Operação Toupeira da Polícia Federal no furto, na tentativa de furto em Porto Alegre. Então, há crimes anteriores e há uma movimentação desses recursos obtidos com esse crime em Fortaleza, no Ceará. Desde o início das investigações, os suspeitos teriam movimentado mais de 10 milhões de reais. Parte desse recurso foi usada para comprar uma casa num condomínio de alto padrão na região metropolitana de Fortaleza, avaliada em 3 milhões e 600 mil reais. Outro imóvel na Sabiaguaba por 1,5 milhão de reais e também veículos. Um dos veículos era 570 mil reais em valor de mercado, outros veículos de 400 mil reais. E há também participação em empresas. Essas empresas envolviam empresas de iluminação pública, empresas de equipamentos elétricos, empresas até de entretenimento, investimento em bandas de forró, em contratação de artistas. Os integrantes do grupo se passavam por empresários. Desde o início, com a documentação falsa, com a compra desses imóveis, desses carros, eles têm a ostentação em redes sociais, junto com outras pessoas famosas que moram no mesmo condomínio, junto com pessoas chamadas influentes na sociedade, influencers digitais. Então eles apareciam ali mostrando uma vida incompatível com qualquer atividade ilícita. Na verdade, eles não tinham emprego, não tinham empresas, não tinham uma fonte de renda lícita. 2 pessoas seguem foragidas. Uma delas estaria em Portugal. A Polícia Federal trabalha para identificar se mais pessoas atuavam para colaborar com os suspeitos. Veja outros destaques do Jornal da Cidade desta sexta-feira. Superlotação e falta de estrutura nas celas. As irregularidades encontradas pelo Ministério Público na Delegacia de Capturas em Fortaleza. Julho registra recorde de furtos no Ceará, uma média de 187 crimes por dia. Homem suspeito de matar vereador de Horizonte é preso em Massapê. A entrevista exclusiva de Roberto Cláudio, candidato ao governo do estado pelo PDT no JC Eleições. E o hábito que a pandemia ensinou de lavar frutas e verduras vindas do mercado. Você sabe como fazer corretamente? O Jornal da Cidade de hoje já está no ar. Uma semana depois do crime, o homem suspeito de matar o vereador de Horizonte, Franzé do Hospital, foi preso na cidade de Massapê, já na região norte do estado. As informações com Mônica Damasceno, ao vivo. Boa noite para você, Mônica. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite também a todos que nos acompanham. O crime que aconteceu na sexta-feira, ou seja, já faz uma semana, e que matou o Franzé do hospital. O suspeito do crime, ele foi localizado. A moto que ele estava usando no momento em que assassinou o Franzé já havia sido localizada há pelo menos 3 dias.
O criminoso, ele era procurado já por outro crime, ele era acusado de latrocínio e já tinha que ter cumprido pena, começado a cumprir uma pena, inclusive, de 15 anos. Isso segundo a Secretaria da Segurança Pública. Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e com os vereadores também que estavam no momento do atentado, o motivo do crime ter acontecido seria uma rixa política pela disputa pela presidência da Câmara Municipal da cidade. A polícia segue acompanhando as investigações e essas são as informações por enquanto. Eu volto com vocês. Obrigada. O mês de julho registrou um recorde de furtos no Ceará este ano. Foram quase 6 mil, o que dá uma média de 187 crimes por dia. É muita coisa. Demais, viu? E os pequenos comerciantes são os mais prejudicados com essa situação, mesmo investindo em tecnologia. Grades, câmeras de segurança espalhadas por todos os corredores. Tudo isso para inibir a ação de criminosos nesse mercadinho. Cada lugar é vigiado. O estabelecimento nunca passou por assaltos, mas não conseguiu se livrar de pequenos furtos. Às vezes as pessoas, de má índole entram aqui, colocam alguma coisa na bolsa. O investimento em segurança é preventivo para evitar maiores perdas. Às vezes a gente consegue, evitar que essa pessoa leve algum produto para casa sem ter pago, mas ajuda sim. O mês de julho de 2022 é o que apresenta a maior quantidade de ocorrências de furtos no Ceará. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, foram mais de 5.800 ocorrências. No mesmo mês do ano passado, foram quase 4 mil registros de furtos no estado, um aumento de cerca de 32%. Em janeiro deste ano, foram registradas 3.463 ocorrências de furto no Ceará. Em fevereiro, subiu para 3.855. Março, abril e maio continuaram registrando números crescentes de furtos. Em junho, o número recuou levemente e em julho chegou ao maior patamar deste ano. Os bairros com maiores incidências de furto em 2022 foram Papicu, Lourdes, Cidade 2000, Praia do Futuro, Manuel Dias Branco, Guararapes, Engenheiro Luciano Cavalcante, São João do Tauape, Salinas, Joaquim Távora e Dionísio Torres. Para esse sociólogo, o baixo nível financeiro de boa parte da população contribui para esses números. Como realizar, como dá para realizar para as pessoas mais vulneráveis a sobrevivência? Então, a possibilidade é conseguir um furto, a partir de um furto, a partir de pedir esmola, mas também o furto é uma possibilidade. Com mais oportunidades de emprego e renda, o cenário poderia ser diferente. Muitas pesquisas nossas apontam, aqui na literatura feita aqui em Fortaleza, apontam que nas periferias, nos lugares de mais vulnerabilidade, se encontra a lógica de que trabalho é levar dinheiro para casa. Não é querendo dourar a pílula de quem realiza esses furtos, mas chamar a atenção para a necessidade de políticas públicas de emprego, especialmente, mas trabalho e renda também. E domingo é dia de Clássico Rei. Enquanto os jogadores e torcidas se preparam para o encontro, polícia e AMC organizam aquele esquema de trânsito especial, também segurança, para evitar os confrontos. Tá chegando a hora de mais um clássico. E você sabe, Quando o Ceará e Fortaleza se enfrentam, o Castelão treme. Depois da eliminação na Sul-Americana, o Ceará chega com alguns desfalques para este duelo. Na zaga titular, Messias e Luiz Otávio não jogam por suspensão. Bruno Pacheco se recupera de lesão e ainda não tem certeza se joga. Já o Tricolor de Aço vem de uma semana inteira de preparação depois da vitória sobre o Internacional. O objetivo de Juan Pablo Vojvoda é deixar a zona de rebaixamento. Por isso, esse confronto é primordial. Para que o clássico aconteça da melhor maneira possível, um planejamento tem que ser realizado. Em relação à segurança pública, serão 430 agentes divididos entre a área interna e externa da Arena Castelão. Um outro ponto é o Estatuto do Torcedor. A mesma lei que autoriza a venda de bebidas alcoólicas em praças esportivas no estado também proíbe quando o confronto é entre Ceará e Fortaleza, independente da competição. Todos esses servidores estão com um só objetivo, que é
organizar, dar as condições de segurança para que o torcedor chegue cedo. Para o próximo Clássico Rei, como for os demais, a lei está vigente, proibindo a consumação de bebida alcoólica em toda a Arena Castelão. E Clássico Rei já sabe, né? Sempre dá pano para as mangas. Por isso, esse também é um tema do comentário de Luiz Henrique Pontes no Camisa 8. Boa noite, brother. Fala pessoal, boa noite. Juntar os cacos, se reorganizar para tentar se reerguer. Essa é a missão do técnico Marquinhos Santos após a dolorosa eliminação alvinegra da Copa Sul-Americana. E nada melhor do que um Clássico Rei para tentar dar a volta por cima. Neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, no Castelão, tem Ceará e Fortaleza pela 22ª rodada da Série A. Mas, meus amigos, essa retomada não vai ser fácil. Olha só o recorte de momento. Para encarar o maior rival, o Ceará não vai ter a sua zaga titular. Messias e Luiz Otávio vão cumprir suspensão automática. Zé Roberto é outro que também vai ficar de fora pelo mesmo motivo. Além disso, o atacante John Vasquez e o lateral Bruno Pacheco são dúvidas. Mas de verdade, eu nem acho que tudo isso seja o maior problema do treinador do Ceará. Bucho mesmo vai ser se Marquinhos Santos escalar Vina na equipe titular. Será que ele vai ter peito para colocar o jogador que foi peça fundamental na eliminação da Sula ao perder um dos 3 pênaltis desperdiçados pelo Ceará e que quase saiu no tapa com alguns torcedores após a partida quando ia para os vestiários? É fato, o love story entre Vina e a torcida alvinegra parece que está bem pertinho do fim. Se Marquinhos Santos tiver um pingo de juízo, ele não vai cometer essa heresia de colocá-lo em campo para o bem do próprio Vina. Quem está rindo à toa da desgraça alheia é o Fortaleza, que assistiu de camarote a derrocada alvinegra na Copa Sul-Americana e o racha entre Vina e a torcida alvinegra. Como se não bastassem esses 2 pontos, o Leão vai ter um fator importante a seu favor para o Clássico Rei. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda vai entrar em campo descansado, meus amigos, já que no meio de semana não houve jogo para a turma do Leão. Além disso, Vojvoda só tem um desfalque, é o atacante Romarinho, que vai cumprir suspensão automática. Já ia me esquecendo, em caso de triunfo do Fortaleza, o tricolor deve sair da zona de rebaixamento. Resumindo, o Clássico Rei de domingo, mais do que nunca, ganha áreas de divisores de águas, para o bem ou para o mal. Meus amigos, tenham todos uma boa noite, um excelente fim de semana, abençoado por Deus. Até mais. Ainda hoje, superlotação e falta de estrutura nas celas. Você vai ver as irregularidades encontradas pelo Ministério Público na Delegacia de Capturas. Na volta do intervalo, a entrevista exclusiva do candidato ao governo do estado pelo PDT, Roberto Cláudio, no JC Eleições.
Jornal da Cidade de volta diretamente dos estúdios do JC Eleições, que recebe os principais nomes da disputa para o governo do estado nas eleições 2022. Já recebemos aqui o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Eumano Freitas, o candidato pelo União Brasil, Capitão Wagner, e hoje aqui o candidato pelo PDT, Roberto Cláudio. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alexandre, é um prazer estar aqui com você. A nossa entrevista terá 10 minutos de duração, contados a partir de agora. Roberto, começar falando de um tema que aflige toda a população do estado do Ceará. Antes era um problema mais urbano, mas que hoje já se espalhou para todas as cidades, independentemente do tamanho, que é a segurança pública. Qual o seu plano para resolver ou pelo menos amenizar a questão da problemática da segurança pública aqui no Ceará? Primeiro, Alexandre, enfrentar frontalmente o poder territorial das facções. Hoje, praticamente toda natureza de crime deriva direta ou indiretamente da força que as facções têm aqui no estado. Claro, é uma coisa nacional do Brasil inteiro, mas é um problema nosso também e precisa ser respondido com prioridade e contundência. A primeira coisa é trazer para mim, do mesmo jeito que eu resolvi o problema do trânsito, da mobilidade urbana em Fortaleza, semanalmente acompanhando números, semanalmente acompanhando e aperfeiçoando ações, modificando o rumo do que não estava dando certo, ao mesmo tempo ampliando boas experiências e ao final de 8 anos viramos referência para a mobilidade urbana, inclusive reduzindo mortes no trânsito. É da mesma maneira que eu quero enfrentar, com minha atitude pessoal do gabinete do governador, o problema das facções. Entender isso como algo a ser priorizado, administrado semanalmente por mim e pelo meu gabinete. Uma segunda coisa é que não é preciso reinventar a roda. A gente venceu o analfabetismo infantil, a gente venceu a mortalidade infantil fazendo feijão com arroz, mas fazendo o básico com prioridade, com atenção, com olho crítico, corrigindo, modificando, aprimorando o tempo inteiro. E é isso que vamos fazer na segurança. Introduzir tecnologia nova, softwares de inteligência, câmeras, aplicativos de leitura facial, tudo isso é muito importante e vamos fazer. Trazer o que há de mais moderno do mundo para cá. Mas o mais importante mesmo é a gente, por exemplo, interiorizar a nossa capacidade de investigação do crime organizado. A gente só tem hoje uma DRACO, uma delegacia para o Ceará inteiro para combater as facções. Eu quero transformar isso num departamento e ter 14 DRACOs nas regiões do estado do Ceará. Enfrentar por igual no Ceará inteiro o crime organizado e as facções. Isso vai dar mais poder de investigação e vai aliviar também o trabalho de ostensividade da Polícia Militar. É preciso também a gente trabalhar em parceria com os municípios. Uma guarda municipal como a daqui de Fortaleza, treinada pela Polícia Federal como é, armada, é capaz de resolver um bocado de coisa que toma tempo e energia da Polícia Militar. Hoje, 80% dos chamados CIOPs são por perturbação do sossego. Se a gente der mais poder, mais capacidade às guardas municipais do interior do estado do Ceará, vai sobrar mais tempo, energia e foco para a Polícia Militar agir naquilo que interessa, que é combater as facções, para dar aqui alguns exemplos de como eu quero enfrentar isso como uma grande prioridade do governo, enfrentar o poder territorial das facções. Na área da saúde pública, a gente teve um avanço considerável nos últimos anos com a descentralização da saúde, que durante muito tempo só existia basicamente em Fortaleza. Como o senhor pretende avançar para que a população tenha mais acesso, principalmente depois, né, desse período pandêmico que nós ainda estamos, mas podemos dizer que já passamos, que existe aí um passivo de muitas cirurgias e muitos problemas de saúde que vão vir a estourar nos próximos anos? A pandemia, né, Alexandre, agravou que já era um problema. Filas de exames, filas de consultas, filas de cirurgias. Quantas pessoas não aguardam 2, 3 anos para uma ressonância, para uma endoscopia? Quantos homens não estão sondados em virtude de um câncer ou um tumor benigno de próstata e por isso mesmo têm infecções urinárias recorrentes, desenvolvem insuficiência renal, ou mulheres que têm miomas sangrando com cólicas, que esperam também 2, 3 anos para uma cirurgia. A pandemia agravou esse cenário porque a gente só tratou na pandemia aquilo que era urgência e não aquilo que era eletivo. Então a primeira ação nossa, que será de imediato prazo, curto prazo, é mobilizar todos os hospitais públicos, rede conveniada, profissionais, para poder responder no primeiro ano a redução dessas filas das cirurgias marcadas, eletivas, dos exames das consultas. Uma segunda ação é regionalizar a saúde. Hoje, como você disse, temos hospitais regionais, policlínicas regionais, mas é preciso que cada uma das 5 regiões do Ceará tenha uma autossuficiência. Hoje, quase todo mundo, ao final, precisa de Fortaleza.
Isso é ruim para quem anda 500, 600 quilômetros para ser atendido e também acaba tirando a possibilidade de quem é de Fortaleza e da região metropolitana também ser atendido com maior frequência, né, com maior prontidão. Então a ideia é que cada uma dessas 5 regiões do estado tenha uma autonomia e autossuficiência. Isso se faz integrando desde a atenção primária, passando pelos hospitais de pequeno porte, os hospitais polo e os hospitais regionais, integrando e complementando, ao invés de um estar fazendo a mesma coisa do outro, eles se integrando e, ao mesmo tempo, incluindo serviços novos, como hemodiálise, como tratamento do câncer, como assistência às doenças cardiovasculares, em cada uma dessas 5 regiões. Fazendo isso, dotando os hospitais regionais de mais capacidade, integrando melhor os hospitais com esse restante da rede, a gente vai poder conseguir ter 5 áreas do estado atendendo mais perto do cidadão, sem que o cidadão precise muitas vezes andar 300 quilômetros de ida e de volta para fazer, por exemplo, hemodiálise aqui em Fortaleza. Então essa é a ideia de construção de um plano que regionalize, interiorize e dê autonomia e assistência de cada uma das 5 macro-regiões de saúde do estado do Ceará. É possível regionalizar também o desenvolvimento econômico do estado, já que a gente tem hoje um desenvolvimento econômico muito forte em Fortaleza, região metropolitana, litoral, também no lado do Cariri também tem um desenvolvimento muito forte, mas ainda tem muitas cidades do interior do estado que acaba gerando aí um abismo econômico aí entre algumas cidades. É possível também regionalizar esse desenvolvimento? Mais do que possível, Alexandre, é necessário. Não adianta um plano único de desenvolvimento para o Ceará com tantas diversidades e diferenças do meio ambiente, da natureza, da presença ou ausência de mais ou menos água, eletricidade, rodovias, ferrovias, presença de vocações diferentes, de solo mais ou menos produtivo, presença eventual de uma ou outra indústria que pode ser polo de outras indústrias. Cada região tem a sua realidade ambiental, tem os seus potenciais de infraestrutura e as suas vocações muito próprias. O trabalho da gente para a economia do Ceará crescer por inteiro é regionalizar a economia. Tem regiões em que o fortalecimento do agronegócio é a saída, em outras é a pecuária leiteira, de alta tecnologia, sofisticada, com assistência técnica. Em outras regiões são as energias alternativas. No litoral é o turismo sustentável dos ventos. Em outras regiões é você agregar valor a uma indústria que já está presente, mas que pode ser ampliada ou diversificada. E em muitos casos é produzir vocações novas. Por exemplo, a mina de Tataia, em Santa Quitéria, pode fazer do Ceará um novo polo de indústria de fertilizantes e o calcário lá presente um novo polo de indústria de cimento. Para dar algum exemplo, o que é pescado em Itarema, no litoral oeste, pode dar oportunidade para se criar uma grande indústria de beneficiamento da pesca aqui no estado do Ceará. Os minérios que são explorados, o granito cearense, pode dar vazão a nova indústria de beneficiamento desses minérios. Então há muito potencial e não adianta a gente querer uma fórmula só para um estado tão distinto de oportunidade. Mas o principal é produzir crescimento como uma grande obsessão, gerar emprego e renda e oportunidade para a nossa gente. São 805, não é mole, 805 mil irmãos e irmãs cearenses que estão desocupados ou desalentados. A nossa obsessão vai ser essa, gerar oportunidade de emprego e renda para essa gente cearense que está precisando. Além disso, a gente produzir crescimento com menos desigualdade. A gente tem hoje 64% da renda concentrada na região metropolitana, que tem 42% da população. É tornar a região metropolitana cada vez mais rica, cada vez com mais oportunidade, mas também ter um olho de prioridade para essas regiões que têm tantas oportunidades e tanto potencial para crescer. Promover crescimento, geração de emprego e renda e redução de desigualdades será a grande obsessão do projeto econômico que queremos apresentar ao estado do Ceará. Para finalizar, qual a sua relação atual com o ex-governador Camilo Santana e com Isolda? Houve realmente esse racha? Porque existe gente dizendo que não tem racha nenhum, na verdade. Na verdade, há uma diferença política. Eu não trago as minhas relações pessoais para os meus posicionamentos políticos. Nunca fiz política com fígado, não sou movido à raiva, esqueço muito rapidamente das minhas angústias, das minhas chateações, porque o que me move é a paixão. Eu estou apaixonado, dedicado a servir ao Ceará, a fazer para o Ceará o que eu pude fazer por Fortaleza. Eu quero escrever um capítulo importante da história desse estado vencedor, vitorioso, de gente trabalhadora e resiliente. Quero promover a união da nossa gente. Quero poder trabalhar com as universidades, com os empresários, com os trabalhadores, com os movimentos sociais e fazer um governo que
fortaleça o que está bom, corrija o que está mal, mas fundamentalmente seja moderno, ousado, inovador e conectado com os problemas da nossa gente hoje. Quais sejam os mais importantes nesse momento? Emprego, segurança e saúde. Traremos mais do que críticas e propostas e soluções efetivas para resolver as angústias e também realizar os sonhos da gente cearense. Obrigado, então. Nós conversamos, então, com o candidato pelo PDT, Roberto Cláudio, aqui no JC Eleições. Na próxima semana, mais uma rodada de entrevistas, dessa vez com os candidatos ao Senado pelo estado do Ceará. Muito obrigado, ex-prefeito Roberto Cláudio, candidato pelo PDT. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Voltamos com você nos estúdios, Bianca Saraiva. Obrigada, Alexandre. Obrigada também ao candidato do PDT, Roberto Cláudio. A importância desse espaço aberto pelo Grupo Cidade para diálogo, a apresentação de propostas e o bom debate é o tema do comentário da cientista política e colunista do GC+, Carla Michele Quaresma. Boa noite para você, Carla. Olá, muito boa noite a todos. Durante essa semana, o portal GC+, juntamente com a Jovem Pan News, transmitiram uma série de entrevistas com aqueles que estão melhor posicionados nas pesquisas de intenção de voto para o governo do estado do Ceará. Na próxima semana, esse mesmo projeto dará início a uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. É importantíssimo que o eleitor acompanhe essas entrevistas, conheça as propostas daqueles que pretendem alcançar essa casa representativa dos estados brasileiros. O senador da República é alguém importante na medida em que é o grande revisor de todas as decisões que são tomadas na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados. Portanto, é imprescindível acompanhar as principais propostas e, assim, no momento de monitoramento dos mandatos, cobrar que esses representantes efetivem aquilo que foi acordado no momento da eleição. É com vocês, Bianca e Alexandre. Ok, Carla, muito obrigado. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE aponta que a taxa de desocupação do Ceará entre abril e junho é a segunda menor do Nordeste. Mesmo assim, nesse período, mais de 400 mil pessoas estavam sem trabalhar em todo o estado. Diante de um mercado competitivo, a saída é buscar qualificação. Foi exatamente pensando nisso que Francilene começou o curso de confeitaria. Como eu já faço cozinha quente, resolvi investir na parte também de confeitaria. Aí continuo fazendo os bolos, as tortas, né? Aprendi muita coisa e estou buscando me profissionalizar. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE nesta sexta aponta que a taxa de desocupação do Ceará no segundo trimestre de 2022, ou seja, de abril a junho, é a segunda menor entre os 9 estados da região Nordeste. De 11% no começo do ano, baixou para 10,4%. Diante aí do arrefecimento da pandemia, muitas atividades estão voltando a ter um dinamismo mais significativo que faz com que aumente a oferta de trabalho. Apesar da boa classificação regional, o mercado de trabalho cearense não acompanhou a mesma expressividade da tendência de queda na taxa de desocupação nacional. Só para se ter uma ideia, de abril a junho deste ano, o estado registrou 412 mil pessoas sem nenhuma ocupação. Historicamente, nós temos processo de avanço tecnológico, nós temos o processo de assimetria das perspectivas, tanto do lado do empregador quanto do lado dos trabalhadores. Há sempre essa relação capital-trabalho, então há processo de desemprego muito significativo ainda, mas que há realmente uma necessidade, aí é o apoio do sistema público de tentar fazer essa mediação, de mediar tanto esse lado da oferta quanto da demanda por trabalho. Segundo a pesquisa, as empresas estão cada vez mais cuidadosas na hora de escolher os funcionários. Por isso, estar preparado para conquistar a tão sonhada vaga de emprego é fundamental. Não adianta você fez um determinado curso e passa 5, 10 anos sem se atualizar, porque nós sabemos com a dinâmica da tecnologia, com a evolução, né, dos processos, essa atualização tem que ser praticamente constante, tem que ser constante. E para quem deseja começar a investir em conhecimento técnico, mas não sabe por onde começar, existem os cursos de aperfeiçoamento profissional do SENAC. Nós temos cursos nas mais diversas áreas, gastronomia, né, moda, beleza, saúde, que são áreas que possibilitam, né, você ser um empresário, se empregar muito rapidamente. Durante o próprio curso, você já pode montar e já ter um serviço, né, ter um produto para a venda. Já pode abrir até a sua própria empresa. Em instantes, o hábito que a pandemia ensinou de lavar frutas e verduras vindas do mercado
Você sabe como fazer corretamente? E ainda, como o Ministério Público encontrou a delegacia de capturas durante uma fiscalização. O Ministério Público realizou uma fiscalização na delegacia de capturas e encontrou celas superlotadas, sem estrutura e policiais em desvio de função. Mas não só analisou. Depois disso, participou de uma audiência com a Secretaria da Administração Penitenciária para cobrar soluções para a rotina dos presos e dos profissionais que trabalham lá. Superlotação, insalubridade e estrutura precária nas celas foram apenas algumas das irregularidades verificadas durante fiscalização do Ministério Público na Delegacia de Capturas Hippolinter, que fica no centro de Fortaleza. Segundo o promotor Ionilton Pereira do Vale, o prédio possui capacidade para cerca de 50 presos, mas já chegou a abrigar até 400. Varia de 150, 300, 400. Mas já teve ocasiões de ter até 400 presos na célula da DECAP. Ela não é uma penitenciária. Quer dizer, os presos é para ficar o tempo necessário para ser apresentado ao juiz e o juiz decidir junto com o promotor se esse preso vai ganhar liberdade ou vai ficar preso. Outro ponto questionado pelo órgão foi o fato dos presos serem algemados enquanto são recambiados para as comarcas de origem. Achamos isso um certo desrespeito, porque eles poderiam algemar o preso na hora que fosse levado ao juiz. Muitas vezes o preso fica algemado dentro da cadeia por 5 horas, 6 horas, ninguém sabe. O Ministério Público destacou ainda o aparente desvio de funções por parte de policiais civis que transportam presos para unidades prisionais, deixando de atuar nas investigações. A situação dos presos definitivos, que também permanecem na DECAP, também é outra problemática que preocupa o Ministério Público. Está cumprindo uma pena numa prisão que é para preso ficar 2, 3 dias, ser apresentado ao juiz, ao promotor, e depois ir para o seu destino, né? Que pode ser a liberdade
ou pode ser a prisão. Isso não está acontecendo, quer dizer, nós vemos que há presos lá que estão 30 dias, que estão 60 dias, que estão há 90 dias, assim por diante. Após a audiência, ficou definido que os órgãos responsáveis irão providenciar soluções para os problemas constatados pelo órgão. Ainda neste semestre, o Ministério Público fará uma nova visita à DECAP. Desde o início da pandemia de Covid-19, as pessoas redobraram os cuidados com a higiene. Após as compras no supermercado, aquele spray com álcool virou um companheiro inseparável na hora de guardar os produtos. Mas e depois de ir à feira, você também faz isso? Muita gente recorre às feiras livres para economizar. Só que por lá, o risco de contaminação também existe, pode ser até maior. Por isso, é bom ficar de olho na higienização de frutas e verduras. Os preços são convidativos. E os produtos chamam a atenção pela qualidade, tudo fresquinho. As feiras livres em Fortaleza atraem muitos consumidores que querem fugir de supermercados para garantir as compras da semana. Ele já me conhece, tem dias que não tem dinheiro trocado, eu fico devendo ele a mim. Tem um relacionamento entre pessoas e a qualidade dos produtos. Nas feiras, os produtos são expostos aos fregueses, passam de mão em mão. Os sentidos são aguçados para escolher o que será levado para casa. Mas esse contato de tanta gente pode esconder um perigo: o risco de contaminação por vírus, fungos e bactérias. A pandemia da Covid-19 reforçou alguns cuidados com higienização de produtos que a gente leva da rua para dentro de casa. Mas esse cuidado com a higienização, principalmente de frutas e verduras, protege bem mais do que contra o coronavírus, mas também contra outros micro-organismos causadores de doenças. As bactérias que contaminam esses animais, elas podem causar diarreias, né? Com salmonelas, né? As gastroenterites causam diarreias, né? E dependendo da população atingida, né? Os mais velhos e as pessoas, crianças, né? Elas podem ter que ser hospitalizadas e às vezes até chegar até complicações, desidratar, levar até a morte. Higienizar frutas e verduras antes do consumo deixa os produtos mais seguros e reduz as chances de contaminação. Cada um tem uma receitinha de como limpar tudo. Botar as frutas que como com casca no vinagre e depois ainda lavo com sabão. Isso muito antes de pandemia, de tudo, a gente com certeza bota na água lá própria, todas eu esterilizo, toda. Isso é impossível não acontecer lá na minha casa. Esse infectologista ensina o jeito correto de higienizar frutas e verduras. A mais fácil que tem é lavar com água corrente, água clorada da torneira, né? E normalmente os alimentos que vão ser consumidos com casca ou crus, se colocar o hipoclorito de sódio, né? 1 colher de sopa para 1 litro de água, nessa proporção, se mergulha esses alimentos nessa solução, se deixa em torno de 10 a 15 minutos, normalmente isso é o bastante para e depois se enxagou aquela água com hipoclorito de sódio, né, conhecido como água sanitária, né, e com isso você consegue praticamente tirar todos os contaminantes desses alimentos que são consumidos crus. O JC fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.